Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema fascinante: aprender a ouvir o que o nosso motor nos está a tentar dizer. E acreditem, a chave para decifrar esta linguagem está numa peça pequenina, mas uau, super reveladora: a vela de ignição. Pense nisto por um segundo. E se o motor pudesse falar? Quer dizer, a sério, a manutenção seria outra coisa se ele pudesse simplesmente dizer: olha, estou com um problema aqui, não era? Seria muito mais fácil, certo? Pois bem, a boa notícia é que, de certa forma, ele pode. É isso mesmo. Cada vela de ignição é como se fosse uma carta, um postal enviado diretamente do coração do motor, a contar-nos a história toda sobre a sua saúde, e é isso que vamos fazer hoje, aprender a ler esses sinais. Ok, vamos a isso então. Para conseguirmos perceber esta linguagem secreta, primeiro temos de conhecer o mensageiro. Pois é, a vela não serve só para criar a faísca que põe tudo a mexer. Pensem nela mais como um termómetro e um analista químico. Tudo num só. É que depois de milhares e milhares de quilómetros, o aspecto dela revela absolutamente tudo. A mistura ar-combustível, a temperatura lá dentro, a saúde geral do motor, está tudo ali. E aqui está ele, o nosso ponto de partida. Uma vela saudável, no ponto. Reparem bem nesta cor, um castanho clarinho, acinzentado. Isto é o sinal de um motor feliz a trabalhar com a mistura ar-combustível e a temperatura certinhas. Guardem bem esta imagem na memória, porque tudo o que vamos ver a seguir vai ser comparado com isto. Muito bem. Agora, vamos ao que interessa. O que acontece quando as coisas começam a correr mal? E uma das primeiras e mais óbvias pistas está nos resíduos, no lixo que se acumula ali na ponta da vela. E aqui temos logo dois problemas muito comuns. Para ser fácil de perceber, a carbonização é como a chaminé de uma lareira que queima mal a lenha, sabem? Fica toda cheia de fuligem. Já o encharcamento, bem, é como tentar acender essa mesma lareira, mas com a lenha completamente molhada. Nos dois casos, o fogo não pega, mas as razões são totalmente diferentes. Vamos olhar mais de perto para a carbonização. Se a folhagem for preta e seca, tipo pó de carvão, o problema costuma ser, relativamente simples. Significa que o motor está a receber combustível a mais e ar a menos. Muitas vezes, um filtro de ar sujo é o culpado. Agora, se essa folhagem for oleosa, úmida ao toque, aí o sinal de alarme é bem maior. Isso quer dizer que há óleo do motor a entrar na câmara de combustão e isso já pode ser um problema mecânico mais sério. Agora, o encharcamento. Se a ponta da vela está literalmente a pingar gasolina, não há milagres. A faísca não consegue saltar. É como tentar acender um isqueiro debaixo d'água. Simplesmente não funciona. Isto pode ser causado por injetores avariados ou até um problema no sistema de ignição que nem sequer está a tentar criar a faísca. O resultado? Um motor que teima em não arrancar ou que trabalha aos solavancos. Ok, se os depósitos são um sinal de aviso, o que vamos ver agora é o equivalente a um alarme de incêndio a tocar sem parar. O sobreaquecimento é sem dúvida um dos problemas mais perigosos para um motor. E a vela é a primeira a gritar por ajuda. E a diferença aqui é da noite para o dia. É gritante. À esquerda, vejam os elétrodos de uma vela normal. Estão nítidos, bem definidos. Agora olhem para a direita. Numa vela sobreaquecida, os elétrodos estão arredondados, derretidos, às vezes até já nem existem. E o isolador de cerâmica, a parte branca, fica com um aspecto vitrificado, com bolhas. Isto é um alerta vermelho, um sinal muito sério. E qual sério é que isto pode ser? Bem, é aqui que as coisas ficam assustadoras. É o que se chama pré-ignição. Isto acontece quando a câmara de combustão fica tão, mas tão quente, que a mistura de ar e combustível explode antes sequer da faísca aparecer. E esse calor brutal pode literalmente derreter os elétrodos da vela. E o pior, esse metal derretido pode cair em cima do pistão e furá-lo. Isso significa uma destruição catastrófica do motor. Então, o que é que causa este calor todo, este perigo? Há várias possibilidades. Pode ser o ponto de ignição mal afinado, usar combustível de má qualidade ou até falhas no sistema de arrefecimento. Mas há uma causa super comum que apanha muita gente: usar a vela errada. As velas têm o que se chama um grau térmico, que é basicamente a capacidade delas de se livrarem do calor. Se usar uma vela demasiado quente para um certo motor, ela não consegue dissipar o calor rápido o suficiente, começa a sobreaquecer e, inicia este ciclo todo destrutivo. Mas atenção, nem todos os problemas vêm de dentro do motor. Às vezes, a culpa é nossa. Os danos são causados por erros básicos durante a manutenção e a instalação. Vamos lá ver alguns dos mais comuns. Já alguma vez viram estas linhas fininhas e escuras na parte branca da vela? Parecem umas rachas, mas não são. A isto chama-se flashover. E o que é isto? Bem, a eletricidade é preguiçosa, segue sempre o caminho mais fácil. Se houver sujidade ou umidade por fora da vela, a faísca pode simplesmente decidir que é mais fácil escapar por ali do que saltar o espaço entre os elétrodos. O resultado? Uma falha de ignição, porque a energia nunca chega onde devia.
E agora um ponto absolutamente crítico. Aquele caminho que a faísca cria durante o flashover não fica só marcado na vela, fica também gravado por dentro do terminal do cabo de ignição. Ou seja, se trocar só a vela, a faísca vai simplesmente seguir o caminho de fuga que já conhece no cabo antigo. Por isso, é essencial, tem de se substituir os dois, velas e cabos, ao mesmo tempo, sem exceção. E aqui estão dois erros de instalação que são um clássico. Do lado esquerdo, uma cerâmica rachada. Muitas vezes acontece por se usar a ferramenta errada e pronto, cria-se um novo caminho de fuga para a faísca e lá vêm as falhas de ignição. E à direita, o resultado da força bruta. Apertar a vela com força a mais não só estraga a própria vela, como pode moer as roscas no motor. E isso transforma uma tarefa de 10 minutos numa reparação que pode custar uma fortuna. Então, como é que se faz isto como deve de ser? 3 regras de ouro. Muito simples. Primeira, usar a chave certa, a chave de velas correta. Segunda, e esta é crucial, trabalhar sempre com o motor frio. O alumínio do motor e o aço da vela dilatam a ritmos diferentes. Tentar tirar uma vela quente é a receita perfeita para destruir as roscas. E terceira, usar uma chave dinamométrica. Não é à força, não é até não dar mais. É com a precisão que o fabricante diz. Chegamos à nossa última secção. Agora que já sabemos ler os sinais, temos de falar sobre uma ameaça silenciosa. Uma que pode destruir o motor por completo, mesmo que se faça tudo o resto bem feito. E pode parecer surpreendente, mas uma das maiores ameaças ao motor é algo que muita gente nem sequer considera: velas de ignição falsificadas. Sim, são baratas, mas o custo final pode ser absolutamente devastador. E esta imagem diz tudo. Mostra na perfeição o perigo. Uma vela falsificada não consegue de todo dissipar o calor como deve de ser. Isso leva à tal pré-ignição que já falamos, que pode derreter os eletrodos e, no pior cenário possível, furar um pistão. A poupança de uns míseros euros numa peça falsa pode acabar numa conta de oficina de milhares. Felizmente, há formas de nos defendermos. Peguem numa vela e reparem. Numa original, a impressão na cerâmica está por baixo do verniz, reflete a luz. Numa falsa, a impressão é baça, parece que foi pintada por cima. Outro truque, tentem tirar a anilha de vedação. Numa falsa, sai com muita facilidade. E para quem tem ferramentas, uma vela resistiva falsa muitas vezes nem sequer tem resistência interna. Mas, honestamente, a dica mais simples e segura de todas é esta: comprar sempre em sítios de confiança. E por fim, um lembrete que é muito importante. As velas não são para sempre. São peças de desgaste, têm uma vida útil. A cada faísca, a cada explosão, os elétrodos perdem uma quantidade microscópica de material. Ao fim de cerca de 10 mil quilómetros numa vela normal, essa folga entre os elétrodos já aumentou. E isso exige mais esforço do sistema de ignição, aumenta o consumo de combustível e reduz o desempenho. Por isso, a substituição atempada não é um custo. É manutenção preventiva inteligente. Por isso, da próxima vez que olharem por uma vela de ignição, não vejam apenas uma peça de metal e cerâmica. Vejam uma história, um relatório detalhado vindo de dentro do motor. E agora, a questão final é: que história é que o vosso motor está a tentar contar? Obrigado por terem estado connosco.